Bom dia agora é para ele, João Magalhães, editor de política do jornal O Dia. Oi, João, bom dia para você. Bom dia, Nájila Fernandes. Bom dia ao telespectador do Bom Dia News nesse início de semana. Bom, João, eu já começo te perguntando quais as chances do ex-senador e presidente do diretório do PTB do Piauí, João Vicente Claudino, disputar a prefeitura de Teresina nas eleições deste ano, caso realmente elas ocorram. Olha, as chances elas não são tão altas, mas o que há de efetivo é um esforço grande de várias lideranças, pré-candidatos a vereador, de alguns partidos políticos que se prontificam em apoiar João Vicente Claudino caso ele realmente seja o candidato à prefeitura de Teresina. Ele é do PTB, como a gente já sabe. O PTB se fortaleceu bastante, a sua chapa de vereadores hoje é fortalecida pela presença de nomes que devem ser bem competitivos na disputa pela eleição para vereador. Alguns outros partidos já deram total apoio e dizem que caso ele realmente se prontifique em ser candidato a prefeito, ele contaria com o apoio dessas siglas. Agora, o próprio empresário João Vicente Claudino, ele é sempre muito cauteloso em relação a esses temas. Ele, e até nos últimos dias, realmente ele não tem muito se posicionado do ponto de vista político eleitoral. Ele sempre, antes disso, ele sempre vinha dizendo que para ser candidato a prefeito de Teresina, precisa ser o candidato de um grupo que tenha realmente compromisso com um projeto de governo no qual ele poderia liderar. Tem também a questão de ninguém ser candidato de si próprio, né? Precisaria ver quais as condições dele receber apoio de vários outros partidos. O certo é que ele vinha, né, dialogando muito com todos os líderes, até porque ele é um dos nomes que tem essa capacidade de agregar e de conversar com o governo, com a oposição, enfim, e com os vários nomes da oposição, né? Até porque a gente vinha tendo aí pelo menos uns 3 ou 4 nomes da oposição com certa competitividade. Então, há chance sim do empresário vir a ser candidato a prefeito, mas hoje esse esforço é muito mais de aliados dele do que necessariamente está partindo dele para se colocar nessa condição de pré-candidato. E aí você falou que ultimamente ele não tem falado muito sobre política. Eu acho que é até natural por conta também de estar muito recente. Ele praticamente acabou de perder o pai, não é? Não sei se está com 2 semanas já, ou seja, muito pouco Sim, tempo que ele perdeu o sim. pai, então é natural que ele realmente passe um tempo até junto com a família, um dando apoio para o outro, enfim. Mas aí essa história também me lembra uma outra situação que a gente bateu muito aqui no Bom Dia News. Você lembra da novela Silvio Mendes, que inclusive a oposição também queria o ex-prefeito de Teresina, Silvio Mendes, ali do seu lado? João Vicente Claudino também está bastante disputado, João. Sempre foi, na verdade, hein? Ele tem uma capacidade de diálogo e um histórico que contam muito nesse momento político eleitoral, né? Ele já foi senador por 8 anos e também como empresário, ele é sempre visto como alguém muito equilibrado, alguém que tem as condições de trabalhar com muito planejamento, né? Acho que esse é a principal marca, vamos dizer assim, da imagem do ex-senador e empresário João Vicente Claudino. Ele sempre tem assim uma capacidade de planejar suas ações, é um homem muito, tem uma capacidade de diálogo, como eu falei, muito grande, tanto é que ele hoje dialoga muito bem com o prefeito Firmino Filho, com quem vem a representar o prefeito Firmino Filho nessa disputa, assim como também é próximo do Fábio Abreu, é próximo aí, conversa, né, com o MDB, do deputado Temista, inclusive do doutor Pessoa, assim, e também com o Partido dos Trabalhadores do governador Wellington Dias e do deputado Fábio Novo. Então, ele tem esse diferencial aí por essa lembrança de ser uma pessoa bastante séria, equilibrada, com capacidade de planejar muito bem os seus próximos passos e essa capacidade de diálogo com todos os campos políticos, o que com certeza contribui muito numa disputa que vai ocorrer, a gente não sabe se em outubro, novembro, dezembro ou um pouco depois, mas ninguém tem dúvidas que vai ser uma disputa muito acirrada, até porque a conjuntura política ela tem se movimentado bastante e, sem dúvida nenhuma, a gente não tem aí um candidato que desponte assim, esse é o franco favorito. Não, a gente tem até o momento
uma disputa que deve se consolidar aí com 3 ou 4 nomes bastante competitivos e dentro de uma mesma margem, né, de perspectiva de votos. Falou agora há pouco dos bons relacionamentos entre JVC e alguns partidos, bastante inclusive consolidados aqui na capital. E eu lembrei que, olha, só esse final de semana, várias fontes me passaram a informação de que caso o JVC realmente saia, tente disputar a prefeitura de Teresina, o Podemos poderia inclusive indicar seu vice. Sim, o Podemos, ele hoje é comandado, né, pelo senador Eumano Ferrer, que é um aliado político indiscutível do ex-senador João Vicente Claudino. Do ponto de vista nacional, tem uma ligação aí, né, é liderado pelo senador Álvaro Dias e está com um projeto de crescimento para 2022. Pouca gente até já discute, mas assim, hoje é o partido mais próximo de receber, né, uma suposta, vamos dizer assim, filiação do ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro. Né, até pela ligação mesmo do Álvaro Dias com o ex-ministro da Justiça, que eles são amigos, são do Paraná, o Podemos sempre tem uma atuação mais voltada também nesse sentido. Então, o partido ele tende a se organizar já nessas eleições para prefeito, para que daqui a 2 anos ele tenha mais competitividade no processo político nacional. E aqui em Teresina, realmente não há dúvidas de que caso João Vicente Claudino entre nessa disputa, ele contaria aí com o total e restrito apoio do Podemos, que é liderado aí pelo seu fiel aliado Eumano Ferrer. Vamos mudar de município agora, João, porque Luiz Menezes, prefeito da cidade de Piripiri, ele fala sobre a forma correta do uso dos recursos, da ajuda que o governo federal repassou para os municípios, ou melhor, já destinou, né? Agora alguns municípios precisam receber de fato essa verba. Vamos conferir o que ele diz. Nós estamos aguardando essa ajuda do governo federal, vamos chamar assim, que está expressa em medidas provisórias que já foram discutidas na Câmara Federal e no Senado e que estão ainda aguardando a sanção do presidente da República. Para que todos entendam, esses valores que estão sendo alocados para o município, como diz o próprio documento, eles apenas repõem 30% do baque financeiro do desgaste da arrecadação que cada município vai ter que suportar até dezembro. Então, esses recursos, que representam apenas 30% do caos financeiro, do prejuízo da arrecadação que os municípios vão ter, ele foi lançado como um socorro para que o município, na pior das hipóteses, fique na UTI, mas fique vivo, que possa manter os seus compromissos da máquina funcionando e, principalmente, a folha de pagamento dos seus servidores. Nem de longe, como alguns irresponsáveis falam, esse dinheiro poderá ser usado para construir, para fazer qualquer outro investimento, até porque ele não acrescenta ao orçamento do município. Ele repõe cerca, como eu já repeti, 30% do prejuízo que cada município vai ter. E esse dinheiro que versa na faixa para a cidade do porte de Piripiri, no Piauí eu sei bem de certeza Floriano e Piripiri, versa na faixa de 6 milhões e uma fração. E isso é uma reposição de um baque que os municípios deverão ter até o mês de dezembro, de cerca de 3 a 4 vezes esse valor. Então é muito fácil de todos entenderem essa situação. A saúde, que tem recursos direcionados para serem geridos só em combate à pandemia, com a contratação de pessoal, com a aquisição de insumos e materiais, recebeu até agora o valor de 1.140.000. Bom, João, a fala do prefeito Luiz Menezes parece mais um desabafo. É tanta história que a gente escuta em relação a esse recurso do governo federal repassado e, como ele bem disse, deve ser utilizado onde realmente há necessidade de tirar ali o determinado município do sufoco. Mas tem realmente alguns gestores fazendo planos mirabolantes que não tem nada a ver nesse momento.
Só para a gente tentar, tá de uma certa forma pedagógica, vou tentar ser mais pedagógico para tentar explicar o que ocorre com esse pacote de socorro aos municípios. Obviamente, por conta da pandemia, do isolamento social e do fechamento das atividades econômicas, a arrecadação, a arrecadação que sempre vinha ocorrendo, ela tende a cair. Afinal de contas, o FPM, por exemplo, que é a principal receita dos municípios, ele é composto por imposto de renda e imposto sobre produtos industrializados. Com a diminuição das atividades econômicas, essa receita dos municípios tende a cair. Daqui até setembro, outubro, enfim, final do ano, vamos supor. Para recompor essa perda, o Congresso Nacional, junto ao governo federal, aprovaram esse pacote que o nome já diz, é um pacote de socorro aos municípios e estados. Ora, você presta socorro quando alguém está numa situação ruim, precisando de ajuda. E esse recurso vai vir, e já está vindo, muitos municípios já receberam, ele não vai vir só de uma vez, vai vir parcelado durante esses meses, e quando ele chega, ele tem uma certa porcentagem que deve ser utilizado exclusivamente na área da saúde, que é esse que vai combater, né, vamos dizer assim, garantir investimentos para combater essa pandemia. E esse recurso que está vindo, ele, em muitos municípios, ele vai ser utilizado sem aquela história dos processos de licitação, né? A dispensa de licitação para aplicação desse recurso. Porque, como a gente já explicou aqui também, o município, obviamente, enfrenta um problema, que é a pandemia, ele não vai ter tempo suficiente para enfrentar aquela burocracia de fazer um processo licitatório, então ele já tem essa dispensa, vai contratar empresas, contratar serviços, sem fazer licitação. Então, por esse motivo, que, obviamente, os órgãos de controle precisam estar mais atentos, Ministério Público, Tribunal de Contas, porque não há tempo hábil aí para os municípios formalizarem e enfrentarem toda uma burocracia. E aí vão utilizar desse artifício, né, das dispensas de licitação, que é algo legal, para contratar diretamente empresas, para fornecer equipamentos ou até mesmo prestar serviços aos municípios. Pois é, mas aí ainda falando sobre esse assunto, agora o deputado federal Flávio Nogueira, ele reclama da demora no repasse desse socorro financeiro. Vamos ouvir o que ele falou em um vídeo gravado neste final de semana. Dá a impressão que o governo federal está fazendo catimba com esse socorro aos estados, principalmente aqui do Nordeste. Por que tamanha enrolação, podemos assim dizer? Vejam, já esteve na Câmara um PL, não deu certo, passou lá para o Senado, e no Senado a equipe econômica vai e discute com o Senado as modificações. Essas discussões, esses argumentos já estavam anteriormente feitos pela Câmara. Foi tudo feito de comum acordo. Veja, por exemplo, as falações dos líderes do governo no plenário da Câmara Federal. Então não entendo por que está demorando tanto um socorro, que esse dinheiro não é do governo federal. Esse dinheiro é do povo brasileiro. É de todos os estados do país. Isso é uma federação. E nesse instante angustiante da vida de cada estado, e principalmente aqui do Nordeste, essa ajuda, esse socorro deve ser vivido, deve chegar aqui com a máxima urgência possível. Aliás, deve ter chegado ontem, antes de ontem. Então, nós temos que estar providenciando, a bancada federal do Piauí tem que estar batendo nisso. A bancada do Nordeste também, para que os estados possam estar cumprindo as suas obrigações. Principalmente aqueles pagamentos obrigatórios, como é a folha do pagamento do servidor público. Se esse socorro lá do governo federal, que usa o dinheiro do povo para socorrer todos nós, não chegar a tempo, vamos ter problema em todos os estados do Nordeste brasileiro. Bom, João, o próprio nome desse projeto que envolve esses recursos já diz socorro, mas a gente sabe também que não é da noite para o dia que isso acontece. E aí eu vou pedir novamente ao professor João Magalhães que didaticamente explique para a gente como é que acontece esse processo de repasse desses recursos, de que forma ele pode chegar até os municípios mais rápido. Olha, Nájila, essa agilidade
ela é possível, mas realmente ela demanda uma certa burocracia, não só uma certa burocracia, mas como também um tempo, até porque, como envolve uma grande quantia de recursos para o governo federal, não é tirar daqui e colocar ali, é preciso seguir alguns ritos, principalmente dentro da burocracia do governo federal, para que isso seja viabilizado o mais rápido possível. É claro que essa cobrança do deputado Flávio Nogueira ela é importante, porque, como o nome já diz, o nome é um pacote de socorro, quem está precisando dessa ajuda está precisando com urgência, até porque, como o deputado Flávio Nogueira falou, cumprir as folhas de pagamento, que aqui no Nordeste a gente sabe que, principalmente nos municípios pequenos, é o que sustenta a economia local. Se você for a um município pequeno com uma população menor que 10 mil habitantes, você vai ver que o dinheiro que entra naquela cidade é de funcionalismo público municipal, é de aposentados, né, junto ao INSS, dos programas sociais, Bolsa Família e agora também do auxílio financeiro às famílias. Então, realmente, isso demonstra a importância desse dinheiro na economia desses municípios. Agora, quanto à cobrança, o governo federal, obviamente, se fazer um esforço maior, consegue agilizar, mas esse dinheiro dificilmente vai chegar de uma vez. Ele vai sempre chegar parcelado ao longo desse período todo, primeiro, para evitar que esse dinheiro chegue logo de uma vez nas prefeituras e os prefeitos achem que é para gastar logo só de uma vez. É um dinheiro que é para um grande período de tempo. E segundo, exatamente por essa dificuldade do governo federal, eu não diria não em levantar recursos, mas para que ele faça isso, precisa seguir várias demandas administrativas no Ministério da Economia e depois destinar aí às instituições financeiras que repasse esse dinheiro para as prefeituras. Então, é preciso cobrar agilidade, mas dentro de uma certa cautela, porque o governo federal também tem os ritos para cumprir. Vamos dar um pulo em Brasília, João, porque esta semana será decisiva para a Procuradoria-Geral da República concluir se irá denunciar o presidente Jair Bolsonaro por corrupção passiva privilegiada, por tentar interferir na autonomia da Polícia Federal. De hoje, dia 11, à quinta-feira, dia 14, 3 ministros de Estado, 6 delegados e uma deputada federal devem prestar depoimento no inquérito que investiga a veracidade das acusações do ex-ministro Sérgio Moro contra o presidente Bolsonaro. E aí, será que a Procuradoria vai realmente denunciar o presidente, João? Nájila, até agora o procurador Augusto Aras, que é o chefe, né, da Procuradoria-Geral da República, ele tem falado nos bastidores, e a gente tem acompanhado via imprensa nacional, de que ele ainda não encontrou, vamos dizer, indícios suficientes para que embasem uma denúncia contra o presidente da República. Isso porque aquele depoimento, isso parte de 2 episódios que já ocorreram. O primeiro foi a saída do ex-ministro Sérgio Moro, né, da Justiça, onde ele fez lá aquela entrevista coletiva e falou que o presidente Jair Bolsonaro tinha tentado interferir na Polícia Federal. Agora, o depoimento do ministro Sérgio Moro, e eu cheguei a ler ele todo, ele realmente não aponta ali aonde o presidente tentou interferir. Ele até indica, faz suposições que os investigadores poderiam ir atrás dessa prova, mas no depoimento não há em nenhum momento uma prova substancial que diga, a partir disso o presidente vai ser indiciado. Então a gente parte para esse vídeo, né? Um vídeo que tem gerado uma polêmica, que é um vídeo de uma reunião entre o presidente Jair Bolsonaro e os ministros, onde ele teria realizado nessa reunião cobranças, né, para que o juiz Sérgio Moro fizesse ali interferências na Polícia Federal. Por isso que agora a Procuradoria está convocando esses 3 ministros que também participaram da reunião para colher mais indícios. Agora, fica muito difícil a gente acreditar que o presidente da República cometeu uma ilegalidade, principalmente numa reunião contando com a presença de várias pessoas. Seria muita, eu vou falar, ingenuidade de um presidente da República cometer um crime na frente de tantas pessoas assim. Foi o que o próprio presidente já disse há alguns dias. Segundo ele não faria isso nem só ele e Sérgio Moro, quanto mais na frente de vários ministros, ou seja, com várias testemunhas. Sim, até porque o que a gente tem acompanhado de investigação, sempre há os chamados interlocutores
os lobistas, enfim, alguém que fica aí no meio, que faz essa ponte, sugerindo, abordando, para que a ilegalidade... João, se a Pode continuar, né? PGR realmente, de fato, nessa investigação denunciar o presidente Bolsonaro, aí, no caso, a Câmara deve aprovar o prosseguimento das investigações e, automaticamente, ele deve ser afastado do cargo por o quê? 180 dias? No caso, o afastamento é após um pedido de impeachment realmente seguir tanto na Câmara quanto no Senado. Esse processo seria no Supremo Tribunal Federal e aí depois é que a Câmara analisava. Então, automaticamente, a apresentação dessa denúncia não estaria ligada diretamente a um afastamento do presidente. E a gente sempre precisa lembrar que esse afastamento ele tem esse viés legal, né, esse viés jurídico, mas ele também precisa ter um viés político, até porque qualquer tipo de afastamento do presidente, ele precisa ser aprovado por 2/3 na Câmara Federal e no Senado. E o presidente da República, hoje ainda com a caneta, tem condições políticas de tentar fazer um jogo e conseguir ganhar mais apoio. Tanto é que ele já vem fazendo isso ao trazer o Centrão, né, para baixo do seu governo, distribuindo cargos aí. Com certeza a gente pode esperar uma distribuição de emendas também nos próximos dias. Enfim, quem tem a caneta na mão tem muito mais condições de se defender. Então, eu não tenho dúvidas de que o presidente, caso essas denúncias avancem, ele vai tentar aí fazer um jogo para tentar continuar na cadeira. Até porque aquela história, depois que um presidente é afastado da cadeira, por mais que a gente diga, com 180 dias, se não tiver nada, ele volta. Não, depois que sai, não vai voltar, porque quando ele sai, outro assume, e aí quem assume a cadeira de presidente é que já vai fazer de tudo para controlar o poder e trazer todo mundo em torno de si. Então o presidente, sem dúvida nenhuma, vai fazer de tudo para se manter nessa cadeira. Caso a PGR agora encontre indícios suficientes para denunciar o presidente, sem dúvida nenhuma, vai, por outro lado, fazer aquele jogo político junto ao Congresso Nacional. De fato, é claro que Bolsonaro vai fazer de tudo para se manter nessa cadeira e continuar segurando essa caneta que eu acho que nunca foi tão disputada como agora. Enfim, João, muito obrigado por sua participação. Um ótimo dia para você e até amanhã. Até amanhã, Nájila. Só em relação à questão do presidente, é bom lembrar que eu particularmente não acredito em afastamento de presidente, enquanto ele ainda conta com pelo menos 1/3 do apoio da população. As pesquisas têm demonstrado isso. A gente viu, por exemplo, o Michel Temer ter 8% e mesmo assim não foi afastado, exatamente porque conseguiu fazer o jogo do Congresso. Então, é esperar. Até amanhã, um bom dia a todos. Bom dia, João. Até amanhã. Hora de fechar a nossa janela política.